A Câmara dos Deputados, por meio da Secretaria da Mulher, assina o Pacto Nacional pelos Direitos da Mulher. O pacto é um instrumento público assinado por diversas entidades que busca conquistar avanços nos direitos de mulheres e meninas brasileiras por meio de um esforço conjunto entre legislativo, executivo, judiciário, sociedade civil organizada e outros parceiros. No contexto municipal, o Conselho da Mulher também desenvolve várias atividades nos 21 dias de ativismo em Sorocaba. Para analisar este cenário na esfera nacional e municipal, integrante da nossa equipe de formadores e formadoras de opinião independentes, presidente do Conselho Municipal da Mulher, Emanuela Barros, advogada especialista em direito constitucional. Satisfação imensa tê-la mais uma vez aqui na nossa bancada, doutora Emanuela, para a análise desses cenários. Satisfação é toda nossa, Oliveira, ainda mais para falar, né, de uma conquista das mulheres, uma coisa tão esperada, né, para a gente por tanto tempo. E nessa atividade tão importante que é a campanha dos 21 dias pelo fim da violência contra a mulher, que é uma ação global, acontece mutuamente em mais de 130 países e tem o objetivo, né, de mobilizar pessoas, organizações, governos para falar da questão da violência contra a mulher, né, e pedir pelo fim desse mal que acomete, infelizmente, todas as nações. Uma coisa importante é que a campanha no Brasil leva o nome de 21 dias pelo fim da violência contra a mulher, porque ela se inicia no dia 20 de novembro, da qual a gente faz o recorte, né, da violência contra a mulher negra. E passa pelas datas importantes, né? Começa então 20 de novembro, passa pelo 25 de novembro, que é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, depois o dia 29 de novembro, que é o Dia Internacional dos Defensores das Mulheres, depois 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Combate à AIDS e todas as DSTs, 6 de dezembro, que é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra a mulher, a campanha do Laço Branco, e termina na data do dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Esse ano é uma data especial porque, junto com a campanha dos 21 dias e todas as datas, né, comemorativas, nós temos também a assinatura do Pacto Nacional pelos Direitos das Mulheres, que é um instrumento público que vai ser assinado por termo de adesão de várias entidades. E a grande diferença é que hoje o judiciário também, né, toma frente a isso. Inclusive o CNJ foi o grande articulador do pacto e faz que Poder Legislativo, Poder Executivo, Judiciário, a sociedade civil organizada e demais parceiros tentem avançar e concretizar essa política pública de erradicação da violência contra a mulher, né? O que chama atenção no pacto é que ele fala de uma coisa que, na verdade, a gente já estipulou lá em 88 na Constituição, que é um objetivo fundamental, um direito fundamental, né? A promoção de livrar todas as formas de preconceito, né? De todas as violências. A gente tem lá no artigo 3º da nossa Carta Magna, né, o princípio da igualdade e também a questão de tratamento justo entre homens e mulheres. Então, esse pacto, ele vem numa boa hora na qual a gente, infelizmente, vive um momento de retrocesso para os direitos das mulheres e a gente pode avançar em áreas que até então a gente ainda não conseguiu sair, né, desse direito no papel. Então, a gente fala, né, do pacto instrumento, ele tem ações articuladas e ações integradas para promover e favorecer os direitos humanos das mulheres. E ele é subdividido em áreas. Então, a igualdade da mulher no mundo do trabalho, a economia, o cuidado, o acesso ao bem-estar e à saúde, o enfrentamento a todas as formas de violência, a participação igualitária nos espaços de poder e decisão, o acesso democrático à cultura, ao esporte, ao lazer, à comunicação, o planejamento urbano, a inclusão e segurança digital, o meio ambiente, um desenvolvimento sustentável e a educação para uma igualdade. Então, ele é amplo, plural e a gente espera que ele realmente saia do papel. Emanuela, nesse período você nos reportou o ano de 1988, né?
E aí a gente passa todo esse período, Lei Maria da Penha e tantos outros cenários que nos fez querer acreditar que foram positivos em termos de evolução, de conquista das mulheres. Mesmo assim, o que esse pacto ele realmente vem fechar dentro desse contexto das conquistas que foram que as mulheres tiveram nesse período? Olha, na verdade, o pacto ele só remonta, né, às leis existentes. Então, ele fala também dos tratados internacionais que o Brasil é signatário, né? Então, por exemplo, a Convenção de Genebra de 51, que foi ratificada pelo Brasil em 57, que fala, né, da questão da igualdade no trabalho. A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que é a Convenção do Belém do Pará, que é a primeira vez que a gente tipifica o que é violência contra a mulher, de 94, né? Nós temos aí também a Lei Maria da Penha, que né, a gente tem um marco maravilhoso em 2006. Nós tivemos outras leis que falam isso, a lei do feminicídio. O que ele faz? Ele costura tudo isso, ele coloca tudo isso e ele afirma que isso está na nossa Constituição. Traz tudo para dentro de um único livro, né? Ou seja, ele coloca o pacto como um grande... caldeirão, né, de normativas e que fala que isso não pode só estar no papel, que isso tem que ser concretizado. Exato. A gente fala que o movimento de mulheres, né, por muito tempo lutou por direitos e agora nós estamos numa fase que a gente quer efetivação desses direitos. Então eu acho que é isso que o pacto pretende fazer. Tirar do papel a legislação que já nos favorece e fazer com que realmente ela possa nos favorecer. Ele traz algum tipo de obrigação direta para os gestores públicos em termos de efetivação dessas normativas e obrigações? Uma vez que ele é um pacto de adesão e ele tem normas, né, para que são normas a serem estabelecidas, ele não tem uma executividade, mas ele tem um plano de ação para que isso aconteça. Então depende muito mais da boa vontade dos políticos, né, dos órgãos, então legislativo, executivo e principalmente do judiciário. E assim, e o importante, né, que para o pacto ser executado, ele estabelece também essas áreas temáticas. Então ele coloca ali a forma como você pode promover e fortalecer esses direitos humanos das mulheres. É como se fosse um manual para que efetivamente essas leis que já estão vigentes, que já têm executividade, não é o pacto que vai fazer a obrigatoriedade, é a própria lei que já estabelece isso. Então, essas ações são executadas por meio de campanhas de conscientização, captação presencial de diversos atores, atuação da legislação, que a gente ainda tem muita coisa para ser atualizada, adoção de uma política interna, por exemplo, nas empresas, então você pode estabelecer isso daí, implementação de procuradorias de mulheres dos poderes legislativos estaduais e municipais, adesão do Observatório da Mulher na política, fortalecendo a ampla participação da mulher na política, que infelizmente no Brasil ainda é pífio, a gente não ultrapassa os 15% da participação. A produção de estudos e temática da mulher, né, estatísticas, a divulgação do Disque 80, do 180, que ainda muitas pessoas ainda acham que não, né? E fomento para isso, inclusão de mulheres e meninas na área de ciências, né? Então fomento para a área, disponibilização de salas de apoio à amamentação em empresas públicas e privadas, disponibilização de creches, né? Promoção de ações que visem o equilíbrio do trabalho da mulher, né? A vida pessoal de forma equitativa e adoção de estratégias de desconstrução, por exemplo, do racismo, né? Xenofobia, né? Lesbofobia, todo tipo de violência e opressão. Então, o pacto é uma somatória de todos os esforços necessários para efetivamente a gente coibir a violência contra a mulher, né? A desigualdade entre os gêneros. Então, a gente vê com muita boa vontade, principalmente porque é uma conjunção de esforços. Correto. Executivo, legislativo, judiciário
e principalmente a sociedade civil, né, se manifestando em relação a isso. Doutora Emanuela, para que a gente possa trazer também aqui para o nosso dia a dia, lógico que quando você fala esses temas, a gente está se incluindo, né? Automaticamente você vê toda essa conexão, né? Porque é o dia a dia que as mulheres sorocabanas da região metropolitana vivem e enfrentam, né? Então, os mesmos problemas em situações vividas por mulheres de todo o Brasil. Quero que você fale um pouco sobre como que vocês vão trabalhar nesse período dos 21 dias na cidade de Sorocaba. Ribeira, na verdade, a gente trabalha, né, a questão da violência contra a mulher o ano todo. A gente tem uma campanha permanente pelo enfrentamento à violência contra a mulher. Mas a gente aproveita a campanha dos 21 dias para dar visibilidade. A mídia dá visibilidade, o poder público presta um pouco mais atenção. Então, a gente começa, né, no dia 20, falando da questão da violência contra a mulher negra, que infelizmente só tem aumentado no país, com que pese a Lei Maria da Penha e outras legislações importantes, a violência contra a mulher preta ela aumentou. E isso é muito preocupante, tá ligado com a questão do racismo. Então, nós temos a Marcha Preta, o culto ecumênico na Capela João de Camargo e depois a Feira Crespa, da qual o Conselho da Mulher vai estar participando também. Depois, no dia 25 de novembro, nós estamos fazendo uma atividade junto com o Poder Público, que vai ser um cine-debate, que vai contar a história do porquê do dia 25 de novembro, que fala das irmãs Mirabal, que são 3 mulheres que foram espancadas, esquartejadas, queimadas, né, mortas pelo ditador Trujillo na República Dominicana, e nasce o filme, né, No Tempo das Borboletas, que são mulheres que lutaram pelo direito de estudar, pelo direito de trabalhar e foram assassinadas. E nasce daí essa data tão importante no mundo inteiro. Depois a gente vai ter uma atividade no dia 29 de novembro, que é o segundo encontro regional dos Conselhos Municipais da região metropolitana de Sorocaba, que esse ano acontece em Itapetininga, porque o ano passado nós fizemos em Sorocaba, né? E estamos tentando uma atividade na OAB para a gente levar todos os órgãos de apoio às mulheres, então BDM, SEREM, Defensoria Pública, né? OAB, para tentar fazer. No dia 1º de dezembro, nós vamos ter um evento falando sobre a questão da violência sexual contra as mulheres e fazendo recorte das DSTs e das ISTs, porque a gente teve um aumento muito significativo do vírus da AIDS e da sífilis com as mulheres, né, sorocabanas e infelizmente as brasileiras no geral. Então a gente vai estar conversando, falando sobre isso nesse dia. No dia 6 de dezembro, nós vamos fazer uma mobilização pedindo para homens, inclusive você, Oliveira. A gente quer que você grave um vídeo falando que o homem também é contra a violência contra a mulher, que os homens não podem mais. A gente pede o fim. E a gente vai pedir para todas as autoridades, exemplos que nós fizemos no ano passado, teve prefeito, teve deputado, teve artista, teve médico, teve jornalista, teve advogado, todos, né, pessoas que podem e têm voz e podem falar que não são contra, porque essa luta não é só das mulheres, é dos homens também. E no dia 10, a gente espera, né, terminar a campanha dos 21 dias, se possível, com uma audiência pública na Câmara Municipal, que a gente está tentando agendar aí por conta de horário, tempo, mas uma grande audiência pública para falar desses direitos humanos das mulheres na nossa cidade. Porque a gente tem problemas de forma global, mas a gente vive na cidade. Então é aqui que as mulheres sofrem a violência, é aqui que as mulheres têm violência institucional e política, é aqui que as mulheres têm a violência obstétrica, é aqui que a gente tem que pensar nos problemas, comentar, mas principalmente trabalhar as soluções. E a gente não pode esquecer que a gente vive uma onda de violência muito grande. Ontem mesmo, né, essa semana mesmo, nós tivemos um caso grave que o companheiro ateou fogo na casa, matando a mulher e as filhas. Então, a gente, infelizmente, não está livre da violência. É um mal que toda a sociedade deve lutar contra, porque a violência contra a mulher machuca toda a sociedade. E a gente espera que um dia a gente não precise mais fazer a campanha dos 21 dias pelo fim da violência contra a mulher. Mas, enquanto ela existir, nós, mulheres, principalmente do Conselho da Mulher, estaremos aqui lutando para que todas sejam livres de qualquer tipo de violência. Emanuela Barros, presidente do Conselho da Mulher de Sorocaba, o Conselho Municipal, integrante da nossa equipe de formadores e formadoras de opinião independentes, advogada, especialista em direito constitucional. Obrigado aí pelas informações, pelas análises, Emanuela. Até a próxima.
Eu que agradeço e quero convidar a todos e todas para estar participando da campanha dos 21 dias, né, pelo fim da violência contra a mulher. Quem quiser saber do calendário pode estar acionando, né, tanto as redes sociais da Prefeitura quanto as mídias do Conselho da Mulher, Facebook, Instagram, que a gente vai estar dando toda a programação e a gente sabe que é tão importante a participação de todas, porque a gente quer viver num país, numa cidade livre de qualquer tipo de violência. Obrigado, doutora Emanuela Barros, integrante da nossa equipe de formadores e formadoras de opinião aqui no portal RMS News. Até a próxima. Obrigado. Obrigada, até mais. Você acompanhando aí, análise importante para que a gente possa se situar dentro desse contexto sobre a assinatura do Pacto Nacional pelos Direitos da Mulher e da programação que será desenvolvida também pelo Conselho Municipal da Mulher de Sorocaba sobre os 21 dias de ativismo e você vai acompanhar toda a programação, todo o desenvolvimento desse tema aqui no portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.